Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mais uma vez, né? Novamente aqui para darmos reinício ao nosso estudo do livro de Daniel, no qual estamos no capítulo 7 de Daniel. Esse estudo tem sido uma bênção, né? Obrigado. Quem acabou de entrar aqui nesta live, não tem aqui o nome, mas está aqui alguém, e seja bem-vindo aqui na live, que mais um dia que nós vamos novamente reiniciar o estudo do livro de Daniel, e estamos hoje no capítulo 7 de Daniel, né? Daniel é um livro profético, né? Que nós sabemos para os tempos passados, mas também para o nosso tempo, que estamos já nos pés da estátua, né? Já estamos no finalmente desta profecia da estátua, né? Do sonho de Nabucodonosor, né? Que depois Daniel explica o sentido e o significado deste sonho, né? Que seria a destruição dos reinos, né? Que se levantavam sempre contra Deus e não a favor do reino de Deus, né? E esses reinos humanos foram todos destruídos até os nossos dias, né? Porque o homem quer às vezes se colocar no lugar de Deus e não fazer a vontade de Deus, né? E só há um reino que é eterno, né? Que é o reino de Deus. Então hoje nós estamos no capítulo 7 de Daniel, a visão das 4 feras e o reino do Filho do Homem, né? Daniel capítulo 7 é um dos capítulos mais profundos e proféticos da Bíblia, né? Aqui Daniel tem uma visão simbólica do futuro, né? Do futuro, 4 grandes impérios mundiais e o triunfo final do reino de Deus, né? Representado pelo Filho do Homem, Jesus Cristo, né? Então, vamos aqui começar a ler versículo por versículo e dar a explicação de cada versículo para que nós entendamos que essas profecias foi para o passado, é para o presente e é para o futuro, né? E nós estamos bem pertinho de terminar o cumprimento desta profecia, que será o final dela com a segunda vinda de Jesus a esta terra, né? Para mostrar quem é que manda, né? Então, muito bem-vindo aqui a RM, muito bem-vindo a esta live, né? E vamos também compartilhar, quem sentir no coração de compartilhar, de querer multiplicar, levar a palavra a outras pessoas, né? Isso também é um meio de cada um colaborar com a evangelização, né? Levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, para que assim a gente possa trabalhar para o reino e trabalhar para que Deus, né? Para que Jesus retorne a esta terra, né? Porque temos aí muitas e muitas pessoas em grande sofrimento, crianças, né? Sendo estrupadas, crianças sendo violadas, pessoas sofrendo todo tipo de maldade. E Jesus precisa voltar, né? Porque Jesus é a única solução para este mundo. O resto é tudo mentira e ilusão, né? Então, muito bem-vindo também o Fernando Rebelo, seja muito bem-vindo a esta live. E então, no primeiro ano, isso é no versículo 1 do capítulo 7 de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Estando na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas, né? Muitas vezes nós temos sonhos, né?
E às vezes a gente se esquece. Então Daniel, para não se esquecer, foi logo ali escrever, né? Então, antes da queda da Babilônia, Daniel recebe uma revelação sobre os reinos futuros da terra. Mostra que Deus revela seus planos aos seus servos fiéis, né? E assim como Deus teve profetas, revelou para esses profetas o que iria acontecer, nos nossos dias também há profetas, certo? Deus nunca vai deixar, enquanto existir mundo, enquanto Jesus não voltar, Deus não vai deixar de revelar a sua mensagem aos profetas, né? As pessoas que são usadas por Deus para trazer a mensagem de Deus revelada, né? Então, mostra que Deus revela seus planos aos seus servos fiéis. Daniel não apenas sonha, ele registra o que viu para que a profecia sirva a todas as gerações, né? Ele foi lá escrever também para que ela ficasse gravada e servisse para todas as gerações até os nossos dias. Então, no versículo 2, Daniel diz: eu estava olhando e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, né? E 4 grandes animais subiam do mar, diferente uns dos outros. O mar representa a humanidade agitada, as nações em conflito, que é o que nós estamos assistindo nesse exato momento no mundo, né? As nações estão aí em grandes conflitos, o mundo está muito agitado, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Nós estamos vendo o cumprimento dessas profecias. Então, os 4 animais simbolizam 4 grandes impérios mundiais que surgiriam na história, como também visto em Daniel 2 na visão da estátua, né? Tudo está sob o controle de Deus, mesmo quando o mundo parece caótico, né? Mesmo esse mundo que nós estamos vendo aí, que parece que está tudo uma bagunça, mas Deus está no controle de todas as coisas. No versículo 4, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. O leão com asas de águia representa o Império Babilônico, né? Gente, eu peço a vocês que partilhem esta live. Vamos partilhar a live, vamos convidar amigos para entrar na live. Partilhem, 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 que assim você está contribuindo para levar o evangelho a mais e mais pessoas. Vamos compartilhar, vamos convidar pessoas, tá bem? Então, o segundo animal era semelhante a um urso. Isso é no versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. O leão com asas de águia representa o Império Babilônico, conhecido pela força, leão e rapidez de uma águia, de suas conquistas, né? Porque tudo acontecia muito rapidamente, as conquistas e tudo. Então foi comparado a águias, né? As asas sendo arrancadas e o animal recebendo coração de homem lembram Nabucodonosor, que foi humilhado e depois restaurado. Seja bem-vinda, Angélica Barbosa, a esta live, né? E eu peço a vocês que compartilhem para atrair mais pessoas e o evangelho ser mais propagado a mais e mais pessoas. Então, as asas sendo arrancadas e o animal recebendo coração de homem lembra Nabucodonosor, que foi humilhado e depois restaurado. Daniel, capítulo 4. Então, no versículo 5, Daniel, versículo 4, certo? Do capítulo 7 de Daniel. No versículo 5, o segundo animal era semelhante a um urso e tinha 3 costelas na boca. O urso representa o império Medo-Persa, mais lento, mas muito poderoso, né? Então, as 3 costelas podem simbolizar 3 grandes conquistas: Babilônia, Lídia e Egito, né? O urso levanta-se de um lado, indicando o domínio persa sobre os medos, né? Isso é a explicação do versículo 5 de Daniel. No versículo 6 de Daniel 7,
Depois disto olhei, e eis outro semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças simboliza o Império Grego sobre Alexandre o Grande, né? Rápido como um relâmpago nas conquistas. Então, todos esses animais estavam caracterizando um reino, né? E o que ele representava, né? Então, o rápido como um relâmpago nas conquistas. Após sua morte, o império foi dividido em 4 reinos, as 4 cabeças, né? Da visão que Daniel teve. No versículo 7 do capítulo 7 de Daniel, depois disto, eis um grande animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha dentes de ferro e devorava e fazia em pedaços. O 4º animal representa o Império Romano, né? Poderoso, cruel e destrutivo, semelhante ao ferro da estátua do capítulo 2, né? E o império que mais se aproxima da dominação total, né? É o sistema humano mais forte, mas também o mais distante de Deus. Prestem atenção, gente. Isso é para os nossos dias. Bem-vindo, Cauá. Vamos compartilhar esta live, né? E ajudar, sim, na propagação da palavra de Deus para que mais e mais pessoas tenham o entendimento da sua palavra. No versículo 8 do capítulo 7 de Daniel, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. O chifre pequeno representa um poder político e espiritual que surgirá do Império Romano. Essa profecia é para os nossos dias, gente. Tenham muita atenção. Deus está revelando muitas coisas, Deus está derramando muito entendimento para que nós não nos deixemos enganar nesse tempo que estamos a viver. Então, o chifre pequeno representa um poder político e espiritual que surgiria do Império Romano, arrogante e blasfemo, se exaltando contra Deus, né? Simboliza o espírito do anticristo, que fala com soberba e persegue os santos. Os santos aqui são as pessoas que vivem a pregar, a levar a palavra de Deus, a defender a verdade. Esses são os santos de Deus. Então, no versículo 9 ao 10 do capítulo 7, assentaram-se tronos e um ancião de dias se assentou. O seu trono era de fogo e milhares de milhares o serviam. O juízo foi estabelecido e abriram-se os livros, né? Aqui então vai dar início, aqui é Deus, né? O ancião de dias é Deus, né? E aqui vai começar o juízo, né? O julgamento de cada um de nós, que já começou desde 1844, que começou esse julgamento e vai findar com a segunda vinda de Jesus, quando todos os santos serão selados e aqueles que forem para o céu e os que vão ressuscitar para a vida eterna. Seja vinda também Rosa, seja muito bem-vindo todos. Vamos ajudar compartilhando esta live, né? Para que mais e mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Para que quando Jesus voltar não digam que ninguém pregou para elas. Mesmo que elas não creiam, mas nós temos que fazer aquilo que Jesus manda. Pregar o evangelho, né? Para que todos no grande dia do Senhor, não tenham a desculpa de dizer que não ouviu, que ninguém lhes falou, né? Por isso que temos que compartilhar para mais e mais pessoas. Aqui assentaram-se tronos e um ancião de dias se assentou. O seu trono era de fogo e milhares de milhares o serviam, os anjos a servir a Deus, né?
O juízo foi estabelecido e abriram-se os livros. Bem-vindo, Fernando, seja muito bem-vindo nesta live. Deus é o juiz eterno, puro, justo e cheio de glória. Os livros representam os registros das obras humanas. Tudo que nós fazemos, gente, tudo que nós fazemos, de certo e de errado, estão registrados nos livros do céu, gente. Tudo que nós fazemos, todos nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos, sejam eles bons, sejam eles maus. Então, no versículo 11 ao 12 do capítulo 7 de Daniel, e continua Daniel: eu olhava e foi morto o animal, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. O poder do mal será destruído, Satanás será destruído. Essa é uma guerra que já tem vencedor, e esse vencedor não é Satanás, é Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar a mim e a cada um de vocês. Então, todos os impérios humanos têm fim, mas o reino de Deus permanece para sempre. Então, desde a fundação do mundo, né, quando começaram do primeiro rei, que foi Saul, né, até os nossos dias, esses reinados serão destruídos, né? Já foram destruídos muitos, e os atuais também serão destruídos. Seja bem-vindo, meu amigo Berg. Que bom tê-lo aqui comigo. Um beijinho grande. Muito bom, fico muito feliz. Então, o poder do mal será destruído, né? Todos os impérios humanos têm fim, mas o reino de Deus, o único reino que permanecerá, é o reino de Deus, né? Então, no versículo 13 ao 14 de Daniel 7, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno. Aqui está falando do reino de Deus que será implantado nesta terra, né? Então, aleluia, né? O Filho do Homem é Jesus Cristo, Messias. Ele recebe do Pai o reino eterno, celestial e indestrutível. Todos os reinos humanos serão substituídos pelo reino de Cristo, que não passará jamais, né? Por quê? Porque nós viemos para esta terra, não foi para fazer a nossa vontade, mas para servirmos, para ser servos de Deus neste mundo, né? E como aqueles que não quiserem, não querem obedecer, né, serão destruídos, e Jesus Cristo reinará para aqueles que o serviram, para aqueles que buscaram obedecer e fazer a sua vontade nesta terra, né? E está muito perto desse dia chegar, gente. Muito perto, né? Então, vamos ajudar a compartilhar essa mensagem linda, né? Essa grande esperança que nós, os cristãos, cremos, né? E aguardamos com ansiedade, com esperança, com alegria, né? Então, esse é o momento, mesmo diante de tudo aquilo que nós estamos assistindo todos os dias nas televisões, nas redes sociais, das notícias tristes, das maldade, tudo, isso vai chegar ao fim. Isso terá fim. E está muito perto, e isso é motivo para que nós nos alegremos, né? Para que nós nos alegramos, né? Então, o Filho do Homem é Jesus Cristo, Messias. Ele recebe do Pai o reino eterno e celestial indestrutível. Isso é a explicação do capítulo 7, dos versículos 14 do livro de Daniel. Então, no versículo 15 ao 16,
do capítulo 7 de Daniel, fiquei perturbado, diz Daniel, né? E perguntei a um dos que estavam perto o verdadeiro sentido de tudo isto. Daniel sente medo diante da revelação e pede entendimento. Então Daniel não estava entendendo, ele não estava confuso, estava com medo porque não entendia tudo aquilo, né? Então Deus não apenas revela, ele também explica. Ele também explica. Quem busca o entendimento recebe sabedoria, né? Quem busca entendimento recebe sabedoria. Se você não entende ao ler as escrituras, peça a Deus o entendimento, que Ele lhe dará sabedoria. Então, nos versículos 17 ao 18 do livro de Daniel, do capítulo 7, diz o seguinte: estes grandes animais são 4 reis, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Então, os santos são todos aqueles que vivem para obedecer e fazer a vontade de Deus e proclamar a sua palavra. Esses são os santos que receberão o reino eterno e indestrutível do grande Rei Jesus, né? Então, estes são os animais, são 4 reis, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Os impérios humanos passam, tudo passa nesse mundo, tudo vai passar, né? Mas o povo de Deus reinará o reino eterno. O povo de Deus herdará o reino eterno. É uma promessa para todos os fiéis. No fim, a vitória pertence aos santos, aquele que vive para obedecer e fazer a vontade de Deus neste mundo, mesmo errando, mesmo caindo e levantando, mas buscando para atingir o alvo maior, que é a salvação eterna, né? Seja bem-vinda, Isabel, e peço a todos os que estiverem aqui na live que ajude a compartilhar esta mensagem para alcançar mais e mais pessoas. Seja bem-vinda, Graça Silva. Nós estamos estudando o capítulo 7 do livro de Daniel, né? Estamos agora no versículo 19 ao 22, onde diz: Daniel pede mais explicação sobre o 4º animal e o chifre pequeno que fazia guerra contra os santos, né? Mesmo em meio à perseguição, o povo de Deus triunfa pela justiça divina. Então, agora no final dos tempos, que é o tempo que nós estamos a viver, o povo de Deus passará por muitas tribulações, mas triunfará, né? Pela justiça de Deus, pela justiça divina. Todo aquele que for fiel até o fim, mesmo que custe a sua própria vida, mas sendo fiel a Deus, triunfará com Jesus na sua segunda vinda, né? Então, no versículo 23 ao 25 do capítulo 7 de Daniel, o 4º animal será o 4º reino, e o chifre falará contra o Altíssimo e destruirá os santos. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempo e metade de um tempo, né? Então, nós temos que estudar esse livro, temos também que estudar um pouco a história do mundo, a história desses reinos, o desenvolvimento desse reino. E eu tenho aqui um livro para quem quiser se aprofundar, para quem quiser entender esse livro Apocalipse 13, certo? Quem quiser se aprofundar nas profecias de Daniel e de Apocalipse, que é para os nossos tempos, que é para esse momento tão decisivo na vida de cada um de nós. Compre este livro, né? No Brasil é pela CPB, em Portugal é pela editora Servir, né?
Então, compre esse livro, que esse livro vai lhe abrir muito, ajudar muito a abrir a sua mente para você entender quem são esses reinos, né? E o que é que eles fazem, para onde eles levam, os enganos que há dentro deles, né? E você vai entender. E peça a Deus a sabedoria que vem do alto, né? Como ele diz, peça a Deus o entendimento, que ele vai dar sabedoria a cada um daqueles que suplicar por ela. Então, no versículo 23 ao 25, o quarto animal será o quarto reino, e o chifre falará contra o Altíssimo e destruirá os santos, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metades de um tempo. Esse poder anticristão perseguirá os servos de Deus por um período limitado, mas vencerá, mas não vencerá. Então, tempos e metade de um tempo simboliza um tempo profético de perseguição, mas Deus limita o poder do inimigo, né? Deus limita, Deus está sempre intervindo. Deus está sempre intervindo na história deste mundo, nas guerras, em tudo Deus está sempre intervindo. Então, o mal pode reinar por um tempo, mas nunca para sempre. Né? Então, no versículo 26 e 27 de Daniel, vou só aqui ligar a ficha aqui do computador, só um pouquinho. Peço desculpem. Então, mas o juízo, agora no versículo 26 ao 27 de Daniel 7, né? Diz assim: mas o juízo se assentará e lhe tirará o domínio, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, né? Então aqui no final, o que está dizendo, depois de toda essa luta, desses reinos, né? Diz que no final Deus julga o mal e entrega o reino aos seus santos, aquelas pessoas que foram obedientes, que creram na palavra de Deus, que buscaram obedecer e fazer a vontade de Deus em suas vidas, né? Então, no final, Deus julga o mal e entrega o reino aos seus santos. E é a vitória definitiva do bem sobre o mal. O reino de Cristo será eterno, justo e glorioso, né? Então, no versículo 28 de Daniel 7, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, e os meus pensamentos, muito me perturbaram, mas guardei o assunto no meu coração. Embora com toda a perturbação, com todo o medo, Daniel confiou, né? E guardou o assunto no coração dele, né? E então, e no coração, gente, é aqui, ó. É aqui. O coração ao qual Daniel está se referindo é a nossa mente. A luta de Deus com Satanás é exatamente por isso aqui, pela nossa mente. Então, Daniel ficou profundamente impactado pela revelação. As visões de Deus às vezes são pesadas, né? Mas trazem esperança. Ele guardou no coração o que viu, confiando que Deus cumpriria tudo no tempo certo. Então, nesse capítulo 7 de Daniel, que é muito importante para os tempos que nós estamos a viver, para que nós deixemos o Espírito Santo de Deus atuar aqui, para que nos dê entendimento e, através do entendimento, a sabedoria para a gente saber distinguir o que é e o que não é de Deus, né?
Então, Deus governa, são as lições espirituais do capítulo 7 de Daniel. Deus governa sobre toda a história deste mundo. Os reinos humanos passam, mas o reino de Cristo é eterno. O mal tem poder por um tempo, mas é derrotado pelo juízo divino. Quarto ponto. Jesus, o Filho do Homem, reinará para sempre com os santos, com aqueles que fazem a vontade de Deus, com aqueles que procuram conhecer e saber qual é a real vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Os fiéis herdarão o reino de Deus e participarão da sua glória. Eu creio, aguardo e espero. E espero que você também, que passou por aqui ou que ainda vai passar, reflita nessa mensagem. Peça a Deus o entendimento que vem do alto, que Ele lhe dará a sabedoria do alto, para que você saiba distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. E para isso precisamos examinar as Escrituras, viver uma vida de oração constante, com intimidade com Deus todos os dias, da mesma forma como nós temos todo dia constância em estar aqui nas redes sociais, vendo muitas vezes bobagens, né? Devemos também tirar tempo para estar com Deus, enquanto ainda estamos debaixo da graça dEle, para que assim possamos, no grande dia do Senhor, na segunda vinda de Jesus, ouvir da sua boca: vinde benditos do meu Pai, para tudo aquilo que tenho preparado para cada um de vós. Então, que você hoje reflita nessa mensagem e possa pedir a Deus o discernimento, para pedir também a Deus para que você creia, para que você o busque, para que você almeje estar na pátria celestial, para sair desse mundo de pecado, de maldade, de egoísmo, de tudo aquilo que a gente sabe que não tem nada de bom aqui nessa terra, nesse mundo que só reina o pecado, que só reina a injustiça. Então que você busque a Deus enquanto é tempo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Assim como foi no tempo de Noé, será nos nossos tempos. Se nós não ouvirmos aqueles que estão a pregar, aqueles que estão a avisar que Jesus está voltando, ficaremos como aqueles muitos que morreram no grande dilúvio, será também na segunda vinda de Jesus, porque Ele recolherá os justos e aqueles que ficarem aqui irão ser queimados no fogo, no juízo de Deus. Porque não quiseram, não escolheram. Não é que ele é mau, é que você fez a sua escolha. Você não escolheu estar do lado certo. E se você não escolher estar do lado certo, vai sofrer as consequências das suas escolhas. Então, escolha estar do lado de Jesus. Jesus está chamando. Jesus está batendo na porta do coração de cada um de vocês, todos os dias, a chamá-los, a chamá-los, a chamá-los, e vocês não estão ouvindo. Espero que essa mensagem possa tocar no coração de alguém e que traga mudança, transformação na vida de cada um que por aqui passar. Que Jesus vos abençoe, que Jesus livre de todos os males, que Jesus possa bater e que você possa abrir o seu coração para que Ele possa reinar em sua vida. Amém e amém.